Olá, sejam bem-vindos ao Storycoro, o seu canal de conhecimentos e de conteúdos de história. Vamos agora à correção das atividades. Então, aqui nós temos a atividade A Ideia de Novo Mundo, né? Que é atividade baseada no texto e nos vídeos que nós trabalhamos aqui no Classroom, né? Então, primeiro é para colocar o seu nome e a sua turma, né? Primeira pergunta é: como ocorreu o contato dos portugueses com outros povos? Então, como é que os portugueses entraram em contato com outros povos? Através do contato comercial com trocas de produtos. Isso aqui, ó. Através de contatos comerciais com troca de produtos. Os portugueses entraram em contato com outros povos através dessa troca de produtos, desse comércio entre regiões diferentes. Algo que era bem lucrativo na época, né? O que são especiarias? Especiarias são produtos diferentes, de difícil localização, exóticos. Geralmente são os temperos, tecidos ou ainda artesanato. Então essa é a resposta correta. Geralmente a gente chama que é tempero. Pimenta, noz moscada, alecrim, cravo da Índia. Olha só, cravo da Índia, aquele que vai no docinho, no beijinho, né? Cravo da Índia. Então são produtos que vinham do Oriente, vinham da região onde hoje fica a Ásia. Então esses objetos eram muito difíceis de achar na Europa. Então valia muita grana poder comercializar esse tipo de produto. Qual era a vantagem do comércio de especiarias? Então, o lucro era muito alto e valia a pena viajar por grandes distâncias. O lucro era de até 400%, ou seja, você ganhava 4 vezes o valor do produto. Então valia muito a pena mesmo viajar por longas distâncias atrás desses produtos. Certo? A resposta correta então é essa última aqui. Os lucros eram muito altos e valia a pena viajar por grandes distâncias. Próxima pergunta. Por que Portugal foi a nação pioneira no início das grandes navegações? Porque Portugal foi o primeiro país a iniciar as grandes navegações. Por quê? Porque investiu muito em técnicas de navegação. Portugal fez uma escola para navegação. Portugal tinha vários fatores que levavam a desenvolver a navegação. Construíram navios, equipamentos, treinamento de pessoas. Então, tudo isso levou com que Portugal fosse o primeiro país a iniciar as navegações, as grandes navegações. Então, a resposta correta é essa última aqui. Próxima é: qual era os maiores perigos que os portugueses poderiam encontrar no mar? Então, qual eram os perigos que os portugueses poderiam encontrar no mar? Ou seja, eram perigos que poderiam acontecer de verdade. Quais eram os perigos? Perigos reais, como naufrágios e tempestades. Ou seja, perigos que poderiam realmente acontecer com eles, né? Que o barco naufragar, que é afundar, né? E se perder, ser destruído, e a tempestade também, que poderia virar o barco ou acontecer algum tipo de coisa. Então, esses eram perigos que os portugueses poderiam encontrar realmente no mar, ok? Então, essa atividade valia 5 pontos. Beleza? Vamos para a próxima. Essa é a segunda atividade, a de história, a visão do novo mundo. Olá, alunos! Hoje faremos a segunda atividade sobre a ideia de novo mundo. Então, essa atividade aqui já é relacionada também à ideia do novo mundo, né? Assista o vídeo, quem ainda não assistiu, e leia o texto para poder fazer as atividades de forma correta. Então, ainda quem não leu o texto ou quem não viu os vídeos que a gente trabalhou, é importante que você venha poder responder isso aqui de forma correta. Colocar o nome, colocar a turma e vamos para as perguntas. Por que Portugal resolveu fazer o comércio com o Oriente pelo Oceano Atlântico, mesmo sendo tão difícil e perigoso? Por que Portugal fez esse comércio pelo Atlântico, mesmo sendo difícil e perigoso? Pois o lucro do comércio de especiarias era muito alto. Então, mesmo sendo perigoso, mesmo sendo difícil, o lucro era muito grande, era 400%, valia muito a pena. O que é Ocidente e Oriente? Então, lá no texto a gente já trabalhou com isso, né? Ocidente e Oriente. O Ocidente fica no oeste e Oriente fica no leste. Oeste e leste. Tá aqui, segunda resposta.
Próxima pergunta. Assine a alternativa que mostra exemplos de especiarias usadas pelos europeus no século XV. Então, era para mostrar alguns exemplos de especiarias, né? Pimenta, noz moscada e cravo são temperos usados na época como especiarias. Por que Portugal foi a nação pioneira no início das grandes navegações? Então, por que Portugal foi o primeiro país, a primeira nação a iniciar as grandes navegações? Porque ela ficava mais próxima ao Oceano Atlântico. Então, além de ter uma grande tecnologia na época, era que ficava mais próxima ao Oceano Atlântico. Última pergunta. Qual eram os perigos que os portugueses achavam que poderiam encontrar no mar? Então não eram os perigos reais, agora os perigos que eles achavam que poderiam encontrar no mar. Perigos imaginários, como os monstros marinhos. Eles tinham esse medo de encontrar perigos monstruosos, né? Que poderiam encontrar monstros e tudo mais. Então perigos imaginários, como os monstros marinhos. Essa é a resposta correta. Também valia 5 pontos essa atividade, então era para somar a primeira atividade com a segunda e daria um total de 10 pontos, ok? Vamos para a recuperação. Então vamos à recuperação agora, né? A recuperação das atividades sobre o último capítulo, né? Essa nota substituirá as notas das duas atividades anteriores, se essa nota for maior do que as duas outras atividades somadas. Então, se você for nota baixa nas duas outras atividades, e você for bem nessa atividade aqui, essa vai substituir aquela nota das duas atividades somadas, né? Então, varia 5 pontos cada uma, você soma as duas, vai dar uma nota. Se essa aqui for melhor, essa substitui aquela nota anterior, ok? Por que Portugal resolveu fazer o comércio com o Oriente pelo Oceano Atlântico, mesmo sendo tão difícil e perigoso? Então, por que Portugal resolveu fazer esse comércio com o Oriente, mesmo sendo tão difícil e perigoso? Porque, mesmo com todos os problemas, ainda era muito lucrativo esse tipo de comércio, certo? Então, valia muito a pena ainda. O que é Oriente e Ocidente? Oriente e Ocidente. Oriente é o leste, Ocidente é o oeste. Então, tá aqui, ó, leste e oeste, certo? Leste e oeste. Assine a alternativa que mostra exemplos de especiarias usadas pelos europeus no século XV. Então, aqui uma lista de especiarias é gengibre, cravo da Índia e noz moscada. Produtos encontrados lá no Oriente que não existiam na Europa. Por que Portugal foi a nação pioneira no início das grandes navegações? Então, por que Portugal foi o primeiro país a iniciar as grandes navegações? Pois investiu pesado nas viagens marítimas. Então, Portugal foi o país que mais investiu nessas viagens pelo mar, como desenvolver as viagens pelo mar. Então, foi o primeiro país a iniciar as navegações. Qual eram os perigos que os portugueses poderiam encontrar no mar? Então, perigos reais, como tempestades e naufrágios. Eram perigos que eles poderiam encontrar realmente no mar. Como ocorreu o contato dos portugueses com outros povos? Então, o contato foi através do comércio de especiarias. A resposta é essa aqui, ok? Próxima é, o que são especiarias? São produtos que não existiam na Europa, geralmente usados em temperos. Então, são temperos que não existiam na Europa, eram muito difíceis de encontrar, então tinham um grande valor e poderiam fazer um bom comércio entre os europeus. Qual era a vantagem do comércio de especiarias? O lucro era valioso, apesar das grandes distâncias percorridas. Então era muito vantajoso ter o comércio de especiarias, pois o lucro era muito valioso, valia a pena percorrer grandes distâncias. Por que Portugal foi pioneira no início das grandes navegações? Por que Portugal foi a primeira? Pois descobriu técnicas e ferramentas que ajudavam nas navegações. Então, o fato de Portugal desenvolver bastante as navegações fez com que eles fossem os primeiros a iniciar as grandes navegações. E qual eram os maiores perigos imaginários que os portugueses poderiam encontrar no mar? Perigos que eles achavam que encontraram no mar. Então, perigos imaginários como água fervente ou a terra ser plana, né? Na época eles achavam que a água era, quanto mais para baixo no mapa você descia, mais a água era quente e poderia ferver o barco. Ou que a terra era plana, a linha do horizonte reta, você chegasse na linha do horizonte e você cairia no nada. De 1 a 10 vale essa atividade, é uma recuperação, certo? E assim a gente encerra o conteúdo. Muito obrigado e até uma próxima. Valeu!